Fala, meus queridos, vamos lá, diretaço pro gráfico aqui, pouca enrolação. Demorei pra falar com vocês hoje, demorei pra postar esse vídeo aqui porque eu estava recebendo a minha irmã aqui, então sabe como é que é, né? Família, conversa, conversa vai, conversa vem e a análise é válida por uma semana, então fica tranquilo. O que a gente precisa analisar logo de cara? Depois de a gente ter feito uma belíssima impulsão lá no dia 19 de junho, essa semana que fechamos agora, fechamos com um spinning top. Este candle aqui é um candle originalmente de reversão, então a gente liga o nosso alerta aqui, né? Um semi-spinning top, semi-doji, porque teve uma movimentação nula, fechou quase próximo da abertura, mas foi bem curto, então depende aqui da análise. Uns podem chamar de spinning top, outros podem chamar de doji. O ponto é um candle de reversão. Só que a gente tem alguns pontos que a gente precisa observar aqui, beleza? O que acontece? Primeira coisa, nós temos um padrão de impulsão de Elliott, que eu já tenho falado com vocês há muito tempo, e esse padrão de impulsão já aconteceu duas vezes. Aqui foi a primeira pernada, aqui foi a segunda pernada, todas ligadas por este fundo aqui, esta linha de tendência, e agora, teoricamente, nós deveríamos ter a terceira pernada para entrar na correção ABC e terminar o nosso padrão de ondas de Elliott, correto? Pensando nisso, nós vamos aplicar o básico, né? Uma Fibonacci do topo até o fundo, do que seria a correção da onda número 2, e entendemos que a partir da zona que compreende 34.700 é o possível alvo da correção número 3, da onda número 3. Ela tem esse ponto aqui como possibilidade de alvo, certo? E aí seria algo parecido com isso aqui. A gente faz uma impulsão até lá e daí começa o processo correção com a perda dessa linha de tendência, é o que vai dar fim ao nosso processo de alta, e aí começa a correção em ABC. Até onde essa correção vai ir, Felipe? Não sei. Eu sei que a gente vai ter suportes que vão ser criados a partir deste ponto, sendo o primeiro deles a zona dos 25 mil e mais forte, e após isso o segundo deles, a zona dos 19 mil. São os dois suportes que nós temos posteriormente. Eu acredito que 25 mil é o suporte que vai segurar o gráfico. Eu acredito que tocaremos a zona dos 34 mil, 35 mil, e depois a gente perde essa linha de tendência fazendo uma correção em ABC até a zona dos 25 mil novamente. Faz um fundo duplo lá e continuidade de alta, certo? É o que eu acredito que vai acontecer, mas nós juntamos os dados, mas só agimos mediante os fatos. Lembre-se dessa frase que é a nossa é o nosso modus operandi aqui nesse canal. A gente junta o máximo de dados possíveis, mas a gente só age, só mete a mão no bolso mediante a fatos. Beleza? Qual é o fato que a gente aguarda? Um toque na região dos 35 mil para vender muita coisa. Qual é o dado que a gente tem agora? Uma possibilidade de ir até lá. Por quê? Neste cenário aqui, inclusive nós falamos exatamente sobre isso aqui no vídeo de hoje, né? Um cenário parecido com esse aqui no vídeo de hoje do nosso canal privado. Se você não tem acesso, aí na descrição você consegue o acesso, tá bom? O que a gente faz aqui? A gente traça uma Fibonacci e automaticamente a gente entende o seguinte: este candle aqui que foi fechado agora não rompeu a 0,5, não rompeu a zona dos 29 mil, ele nem tocou lá, ele segurou aqui na 618, 29.500 e manteve acima da 786, que é a zona dos 30 mil. Então, foi sim um processo de busca, e nesse momento a probabilidade maior é de nós rompermos essa máxima aqui, zona dos 31.200, e buscarmos a zona dos 34. A gente está falando em probabilidade, né? Então, a probabilidade agora maior é disso aqui acontecer, sim. Entretanto, nós só vamos agir mediante ao fato. O dado é esse. Qual é o dado? A probabilidade agora é de uma continuidade de alta muito maior a continuidade de baixa. Entretanto, nós só iremos agir através do rompimento da zona dos 31.200, no caso 300, né? 31.260, 31.300. A gente vai agir mediante isso. Aqui a gente vai tentar aumentar as posições, tentar pegar um swing trade rápido até a zona dos 34. Hold, Felipe, tu vai comprar onde? Depois da correção de ABC.
Aí, aonde terminar a terceira onda das ondas de Elliott, ali que a gente vai gastar para hold. Nesse momento a gente está tentando fazer operações swing trade, operações de futuros, certo? Mas no caso de nós não estarmos corretos, tem a contra-análise, que é a perda dessa mínima. Na perda dessa mínima, o que a gente começa a olhar? A gente começa a olhar a média de 100 períodos do gráfico mensal. Nessa semana, ela está na zona dos 27.760. Então, se perder essa mínima aqui, a gente vai querer pegar um shortzinho dessa região dos 29.500 até 27.760. Um shortzinho bem estrutural para a gente. Confirma isso aqui como um topo duplo e, obviamente, desconfigura o nosso processo de ondas de Elliott, certo? Então, essa é a contra-análise. E a gente fica com esses dois dados. A possibilidade de romper a máxima, abrimos um long, tendo um alvo próximo a 34.700, e a possibilidade de perda do fundo, abrindo um short estrutural com foco na região dos 27.700. Então, são essas duas análises que nós temos agora. O que nós precisamos? Que alguma dessas análises se configurem em fatos. Qual delas virar fato é a forma que a gente vai operar, certo? Tocar na linha de tendência, caso isso aqui seja desconfigurado enquanto ondas de Elliott, pode gerar operações de swing trade. Hold, eu já não sei. Vai ter que analisar quando tocar, porque a gente vai ter que ver como é que está o cenário. Uma coisa é, configurou o padrão de onda de Elliott, correção em ABC. Aí eu tenho certeza que isso aqui é um suporte. Então a gente vai gastar nesse suporte. É uma coisa. Outra coisa é desconfigurar o padrão de ondas de Elliott, fazer uma queda, depois uma alta, depois tocar na linha de tendência. Aí a gente vai ter que ver como é que está o cenário aqui. Vale mais a pena a gente comprar um swing trade nesse toque aqui do que um hold. Mas se chegar o momento de realmente valer a pena comprar hold, a gente vai conversar conforme acontecer. Fica tranquilo, segura essa análise aqui por enquanto, que é o que a gente tem para essa semana, beleza? Eu vou trazer lá no Instagram, porque eu não coloquei meu celular aqui agora, quais são os dados que a gente tem para se divulgar essa semana. Eu sei que amanhã tem PMI e a gente vai ter que voltar a olhar para esses dados, por quê? Porque conforme a discussão sobre inflação volta a aparecer no nosso cenário, automaticamente a gente também volta a se preocupar com esses dados. Uma coisa é quando o Powell tinha falado, a gente não vai mais aumentar não. E a gente ficou de boa. Por quê? A gente deu uma relaxada, não havia mais a necessidade da gente ficar de olho nessa questão de dados monetários, né, de eu trazer para vocês. Eu fico de olho porque eu amo estudar sobre isso. Mas não tinha mais a necessidade de trazer para vocês. Por quê? A gente tinha entrado no cenário onde, a gente estava tranquilo, então não precisa mais falar sobre esse assunto, porque agora não vai mais aumentar juros. Mas o Powell foi lá e falou que a possibilidade de aumentar juros é real e é contínua. Então, dado esse fator, a gente volta a olhar para esses dados, porque ele deixou claro que pode ser 0,25, mas não bateu o martelo. Então, se os dados começarem a aparecer muito ruins, a gente imagina que não vai ser 0,25, vai ser muito maior, certo? E tem reunião nesse mês, então a gente precisa ficar de olho em todos esses dados. Amanhã tem mais alguns. O que mais tiver de interessante eu vou trazendo durante a semana para vocês lá no Instagram, certo? Graficamente falando, é isso aqui que a gente tem. E vale a pena a gente ficar muito de olho nesses fatores. No gráfico diário a gente continua com essa lateralização aqui e as médias continuam apontando para cima. Então não tem motivo para a gente pensar em abrir short ainda não, tá? Fica de olho nesse processo aqui, é até interessante. As linhas que a gente marcou no semanal é justamente as delimitações dessa lateralização aqui. Então vale a pena o que fechar abaixo disso aqui, short na veia, o que fechar acima disso aqui, long na veia. Claro, sempre stop, porque, né, liquidações acontecem. É bem possível que algo como ativa aqui a compra de todo mundo e depois liquida para cima possa acontecer sim. É do Bitcoin que nós estamos falando. Por isso que é mais interessante você esperar romper e depois você comprar na mínima, porque a possibilidade de no candle seguinte ele voltar a subir infinitamente é gigantesca. Processo inverso também, tá? Rompe isso aqui, fecha acima, aí tu, entrei no rompimento, e aí o que acontece logo em seguida? O gráfico vem descendo ao infinito e além. Então, para você diminuir a possibilidade de você errar nessa operação, não é zerar, é diminuir a possibilidade de você errar. Você compra no rompimento do candle
o vende no rompimento do candle. Certo? E stop a máxima do candle aqui. Se der bom, deu bom. Se der ruim, faz parte. Infelizmente, operações são assim. Certo? Pelo menos eu farei isso. Por isso que eu tô dizendo pra vocês. Eu não gosto de chegar aqui e falar que eu tô fazendo algo diferente daquilo que eu realmente vou fazer. No mais é isso. Não esquece de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Valeu. Tamo junto.